Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erika Vale e a gente vai falar na aula de hoje sobre a dança ao longo do tempo. Vocês sabiam que a dança ela tem um registro histórico? Pois é, sim, né? Então a gente tem aí alguns tipos de modelos de dança, alguns tipos de dança que foram ficando caracterizados pela época em que foram desenvolvidos, né? Então a gente tem as danças primitivas, a dança na antiguidade, a dança na Idade Média, no Renascimento, né? E a dança moderna, neoclássica, até as danças contemporâneas. Vixe, Érica, mas todo mundo quer dizer que essas danças só foram dançadas nesse tempo, gente? Não é assim que a gente analisa a história da dança, certo? Esses tipos de dança tão diferentes, né? Esses tipos de danças tão diferentes, eles ficaram registrados sim, mas não é porque uma dança ela tem características específicas da Idade Média que um grupo de dança contemporânea atualmente não possa trazer algumas características para montar um espetáculo atualmente, certo? Então a história ela ficou registrada por essas características específicas de danças que foram idealizadas, que foram registradas em determinados tempos, né? Em determinadas linhas temporais, em determinadas sociedades. Não quer dizer que uma não traga características de uma ou outra, né? De outras que não estão ligadas propriamente àquele determinado estado, determinado momento, ok? Então a gente tem aí o entendimento de danças primitivas. O que seriam as danças primitivas? Gente, lá por volta de 9.000 e 8.000 antes de Cristo, veja bem, as danças primitivas eram feitas por homens das cavernas, o que é atestado por desenhos gravados nas paredes das cavernas, né? Então tem uns desenhos lá que supostamente teriam sido feitos por homens que decidiram registrar aquele momento diferente, né? Já no período neolítico, iniciou-se um processo de sedentarismo, pois o sujeito, né, passou a viver daquilo que ele plantava. Então o homem ele começou a produzir todo o seu alimento e a criar animais. A dança, junto aos rituais, tinha um sentido de celebração festiva devido ao plantio e ao preparo da terra, certo? Já a dança na antiguidade, ela foi um pouco diferente. A dança no Egito Antigo, ela tinha como característica o aspecto do sagrado e estava ligado aos deuses, né? Às celebrações e aos deuses. A perfeição dos movimentos, ela estava intimamente ligada à harmonia entre o corpo saudável. Vocês sabem que o Egito, né, eles cultuavam muito as formas, certo? Então, tinha muito, os gregos também, eles traziam esse culto ao corpo, né? Então, a harmonia, o corpo saudável, modelado e o espírito. O corpo, formalmente perfeito, era atingido pelo esporte e pela dança. A dança ela era muito acessível a todos e era muito estimulado por pensadores como Platão, Aristóteles, enfim, certo? Então a gente tem aí a dança na Idade Média. A dança na Idade Média já é um pouco mais diferente, certo? Como assim, Érica? Foi um período que ficou registrado aí entre o período clássico e o Renascimento. Naquela época, a dança ela foi considerada contraditória. As manifestações corporais elas foram proibidas porque a dança ela passou a ser vista como algo proibido, pecaminoso, né? Os teatros eles passaram a ser usados apenas para celebrações festivas da igreja, mas a igreja não conseguiu impedir que os camponeses festejassem. Então, fora dos grandes salões, né, os camponeses ainda continuavam celebrando, fazendo as suas celebrações, né, independente do que a igreja ordenava, certo?
Aí a gente tem aí a dança do Renascimento até o século XVIII. Lá em Florença, a dança começou a ser desenvolvida, né? Especialmente lá no Palácio da Família Médici, com o objetivo de representar o poder, certo? Então, quando se teve notícia do primeiro carnaval na cidade de Veneza, lá os dançarinos eles executavam seus passos com máscaras bordadas com fios de ouro e cravejadas de pedras preciosas, né? O carnaval, ele é uma festa considerada pagã, né? Uma festa que celebra a carne. Então, já se tem aí um jeito diferente de encarar todo o processo de dança e como ela é significante para cada período, né? Então, nessa época, na época do Renascimento, a dança ela pertencia, né? Foi uma assimilação natural que o público foi fazendo, pertencia à linguagem do teatro. Então, ela tinha como principal objetivo a diversão das pessoas, né? Então, ela ficou desde sempre atrelada à alegria, muito assimilada à alegria, certo? E já a gente tem o surgimento do balé também, né? Então, lá no século ainda, no século XVIII, quando surgiu o balé, né? Que deu uma leveza à dança nas festas da aristocracia, né? E juntou também a alguns passos que já estavam sendo profissionalizados, já existiam alguns mestres da dança, né? São os coreógrafos, os mestres da dança, eles já começaram a coreografar e aí a dança ela já atingiu um outro patamar, né? Um patamar que deu um salto para a dança moderna, que a dança moderna já trazia mais uma técnica, já era mais elaborada, né? E graças aos mestres da dança que começaram a coreografar, que era o quê? Elaborar os passos da dança e ensaiar esses passos e ensinar os passos aos seus alunos, e esses alunos viraram mestres da dança ou coreógrafos e assim por diante, né? Então, isso aconteceu muito lá nos Estados Unidos e na Europa. Alguns dos coreógrafos, bailarinos famosíssimos, né, responsáveis por profissionalizar a dança moderna foram a Isadora Duncan, a Louis Fouet, a Ruth Saint-Denis, o Rudolph Laban e a Mary Winningham, certo? Então, esse pessoal todinho, eles foram grandes responsáveis, historicamente, por aprimorar a dança moderna e fazer com que ela desse fincasse os pés na modernidade de verdade. Então, a gente pode citar e evidenciar dois nomes em especial: a Isadora Duncan, que é bailarina formada com formação em balé. A Isadora, ela achava as roupas do balé, né, muito limitantes. Então, aquele colã, aquele frufru, aquela sapatilha que comprimia os pés e tudo. Então, ela achava que a dança moderna ela era mais do que o balé, certo? Então, o que aconteceu? Ela começou a inovar nas suas apresentações. Ela começou a ir se apresentar com roupas mais folgadas, né? De pés descalços, né? Então, isso já foi uma coisa a mais, isso já foi uma inovação para o mundo da dança moderna. A gente teve também a Mary Winningham, que ficou conhecida por suas coreografias extremamente expressionistas, né? Ela trazia aspectos teatrais para o palco. A gente chega aí nas danças neoclássicas, né? Que é justamente quando os coreógrafos, os dançarinos trouxeram, se inspiraram lá nas danças ficaram muito conhecidas lá na antiguidade, né? Que era o clássico da Grécia Antiga, e incorporaram no balé, né? Por isso o neoclássico. Então você já tinha aí umas características diferentes impressas, trazidas pela dança moderna. Então as danças neoclássicas, elas
estavam buscando uma inovação. Então, o neoclássico, eles viram aquilo como novidades, características novas, né, da dança moderna. No entanto, eles resgataram algumas características das danças clássicas lá, especialmente da Grécia Antiga, e a questão da teatralidade também no palco, né? E aí a gente chega para as danças contemporâneas, né, gente? Que é o estilo de dança que permite maior leveza e maior liberdade aos dançarinos, aos bailarinos, né? A gente tem aí uma forte mesclagem de linguagens artísticas, como o teatro está muito presente nas composições, né? Então a gente tem a própria dança muito presente nas composições, né? A gente tem uma quebra de padrões, a gente tem uma quebra de regras, porque os dançarinos eles não obedecem a um tipo físico específico, né? A um gênero específico. Então é uma dança que todo mundo pode praticar, certo? Então é um tipo de dança, as danças contemporâneas, que podem ser exercidas, podem ser praticadas por qualquer pessoa, né? Os movimentos também são muito diversos, eles trazem movimentos desde as danças primitivas, passeando pelas danças da antiguidade, pela dança moderna, né? Então, as danças contemporâneas, elas são realmente o ápice, né, da modernidade. Elas juntam todos os estilos de dança que a gente já tem notícia até a atualidade. Ok, pessoal? Então, fiquem bem e terminamos por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau. A gente se vê.